A inclusão aparece nos discursos, nas leis, nas notícias que vemos por aí. Mas, quando olhamos para a realidade, percebemos que ela não chega para todos. O projeto de extensão à inclusão pelo olhar dos profissionais surgiu com o objetivo de promover uma compreensão mais profunda sobre os desafios da inclusão educacional no SEDEP, especialmente no atendimento a crianças e adolescentes com TEA, TDAH e desenvolvimento típico, visitas presenciais e a produção de um documentário. Boa tarde, meu nome é Juliana, eu atuo como psicóloga aqui no Centro de Educação Popular. Acredito que a articulação da rede, a gente aqui em Santa Catarina e Florianópolis, a gente tem uma rede consolidada para garantir o direito das crianças e adolescentes, mas infelizmente a gente vê uma ausência muito grande de uma atuação efetiva dessas políticas públicas aqui no espaço, principalmente em espaços de vulnerabilidade social, como aqui a comunidade do Monte Cristo, em que apesar de existir esses mecanismos, existir essas redes, a gente enfrenta muita ausência de profissionais, número insuficiente, ausência de recursos também para conseguir estar tocando o trabalho e estar fazendo funcionar elas de uma forma efetiva, e isso acaba fazendo com que muitas vezes a gente fique sem forma de encaminhar, de resolver as situações que deveriam estar sendo resolvidas em outros meios, né? Então, muitas vezes aqui no Centro de Educação Popular, no SEDEP, a gente acaba assumindo e tendo que lidar com demandas que não são da atenção básica, que é a área em que a gente trabalha da assistência, né? Que a gente trabalha aqui como um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que seria a área básica de proteção, né, das crianças e adolescentes. Mas muitas vezes, pela ausência e de atuação das outras áreas da rede, a gente acaba ficando entravado em alguns encaminhamentos, né? A gente aqui, por exemplo, a gente não tem um CRAS, que atua aqui na comunidade. O CRAS que atende fica ali na região do Estreito e ele está atualmente com uma fila de 3 meses, aproximadamente 3 meses, para fazer a atualização do cadastro único, né? Ele deveria ser a porta de entrada, né, para a gente conseguir fazer o nosso trabalho. E infelizmente a gente vê isso sendo sucateado, tendo cortes de verbas por decisões políticas do Estado, né? E a gente acaba tendo essa dificuldade de encaminhamento devido a isso. Eu sou Daiane, assistente social aqui no SEDEP. Então, a gente faz a inclusão, mas a gente precisa também fazer a avaliação a partir da matriz de desenvolvimento integral, que daí a gente trabalha com essa matriz, que ela vai trabalhar com 5 dimensões diferentes, e nessas dimensões a gente vai conseguir também identificar se a gente dá conta de atender ou não. Por quê? Como a gente presta serviço para assistência social, a assistência social ela não vislumbra ou ela não garante um educador de educação especial para crianças TEA ou neurodivergentes ou atípicas, né? Então, assim, o que a gente precisa é que a própria assistência social consiga identificar a demanda existente hoje no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, podendo garantir esse educador já no seu quadro de funcionários, né? Então, assim, a gente presta serviço, a gente tem os funcionários, mas a gente não consegue incluir um funcionário específico para a AEE, que seria Educação Especial. E esse não reconhecimento acaba que todos os nossos encaminhamentos, eles esbarram também na falta de política pública específica para esse público. Que aí a gente vai atender aqui, mas daí falta as especialidades que vão dar garantia ao desenvolvimento dessas crianças. Então, assim, atividades que vão regular emocionalmente, atividades que vão organizar o dia a dia dessas crianças, para que a gente aqui seja um complemento e não a atuação integral ou o dia integral dessa criança. Há recursos suficientes no SEDEP para trabalhar com a inclusão? De forma geral, não. A gente não tem um recurso que seja específico direcionado para essa questão. Tanto é que a gente escreveu um projeto destinado ali ao FIA, que é o fundo dali do CMDCA, né? Que ele abre editais para a gente poder concorrer e inscrever.
E a gente escreveu um projeto que chama SEDEP Sem Limites, que é justamente buscando a contratação de profissionais que possam fazer esse acompanhamento direcionado, profissionais de educação especial, que possam fazer esse acompanhamento mais individualizado e, inclusive, ajudar a gente aqui no SEDEP a construir um projeto para conseguir com que outros educadores também consigam ter recursos para fazer a adaptação das atividades necessárias, conseguir pensar em novas estratégias também, e a gente conseguir, a partir disso, construir de forma mais aprofundada o nosso currículo, o nosso projeto político-pedagógico, para ter cada vez mais esse aspecto também da inclusão, né? Para a gente conseguir garantir que a gente consiga acolher e estar fazendo atendimento de qualidade para essas crianças, né? Porque a inclusão não é só sobre colocar no espaço e ela estar no espaço. A inclusão é sobre ela estar com qualidade, tendo condições de estar ali naquele espaço, a gente está dando os recursos para ela conseguir se desenvolver com qualidade, não é só simplesmente deixar e colocar ela numa sala de aula achando que ela vai estar sendo incluída por isso, né? Muitas vezes isso, inclusive, gera o oposto, o aspecto da exclusão, em que ela não consegue se socializar com os colegas, ela não sente que ela é capaz de estar dando aquele espaço, não sente que ela tem condição de desenvolvimento. E isso muitas vezes pode muito mais prejudicar se a gente não faz de uma forma qualificada do que realmente está ajudando, né? Então, a ideia é um pouco disso. A gente fez esse projeto, era pra gente já estar conseguindo estar contemplado por ele, com 2 educadores por aqui, mas teve um atraso nessa questão do repasse da verba, então a gente está aguardando aí para conseguir fazer essa contratação desses profissionais para estar conseguindo fazer esse acompanhamento, né? Aqui no SEDEP a gente atende no total, a gente faz uma aproximação de 350 crianças e adolescentes que estão aqui com a gente diariamente fazendo esse atendimento. E a gente estima que tem por torno de 30 crianças, pelo menos, que precisam desse acompanhamento um pouco mais individualizado, que já tem algum laudo ou que estão em processo de investigação, né? Então, é basicamente uma média de quase 20% das crianças que a gente tem aqui que estão nesse processo. Então, a gente precisa realmente desse acompanhamento. A gente aqui, como recurso de encaminhamento, como a maioria das nossas crianças atua só na rede estadual da educação, como encaminhamento a gente tem principalmente só a Federação Catarinense e a PAI, e todos eles estão com fila de espera, então muitas vezes a criança até consegue chegar até o diagnóstico, mas ela não tem acesso às terapias e às outras especialidades que ela precisaria para estar fazendo esse acompanhamento, né? Você gostaria que fosse destacado para a universidade ou para a sociedade sobre o trabalho no SEDEP? Sim. Com relação às crianças PCD, a gente pode colocar que o SEDEP ele é totalmente acessível, né? Então, as crianças que têm alguma questão de PCD, a gente consegue dar acesso a ela a todos os espaços do SEDEP, a todas as oficinas, a todos os... a autonomia da criança mesmo dentro do SEDEP. Sobre a questão da universidade, que é isso, é muito positivo ter os estágios, ter esse espaço de vivência. A gente entende o quanto que isso é rico também para a formação profissional das pessoas que estão ingressando, que estão tentando completar esse curso de formação, né? Mas é entender o compromisso ético e político também de responsabilidade quando a gente se insere num espaço desses, né? Seja para fazer estágio, projeto de extensão, ou para fazer observações, que seja, mas de entender que aqui no espaço, as pessoas que estão aqui, elas têm uma vivência, elas têm a vida delas, e aqui não é um espaço apenas de observação para elas, isso é a vida delas, né? A forma como elas estão se organizando. E a universidade tem um papel fundamental, né? Como produtora de conhecimento, de conseguir dar o apoio justamente para esses espaços que muitas vezes são silenciados, que não conseguem ter a sua voz escutada, não conseguem ter as suas demandas e suas denúncias escutadas. E a universidade tem um potencial muito grande de auxiliar e aumentar essas demandas, né? De conseguir expor e evidenciar com um papel científico que a universidade tem de denunciar essas questões, né?